Pagé Web TV agora sendo iluminado pelo Farol de Notícias, ao lado de Giovanni Sá, do blog que tá aí bombando de audiência aí, de acessos na internet. E eu quero saber de você, Giovanni, qual é a emoção de estar sendo um sucesso absoluto. O Farol aí chegou realmente mostrando que veio para ser referência no jornalismo. Boa noite, Vaguinho. Boa noite, amigos do Pagé Web TV. Na realidade é uma emoção muito grande, Vaguinho, porque eu confesso que eu resisti para entrar nesse projeto. Eu fui estimulado a entrar nesse projeto através do meu filho, que terminou a faculdade de jornalismo. Eu venho de jornalismo impresso, eu gosto de cheirar letras e pegar papel, meu vício é esse, e resisti. Mas hoje está no sangue, né? E tudo isso é fruto do sucesso que você diz. Eu agradeço pelos seus elogios, mas tudo isso é fruto de um trabalho árduo de pesquisa, um trabalho que busca trazer informação com imparcialidade, que é fruto de bom jornalismo, do qual você faz parte também. E isso nos deixa muito envaidecidos. A gente está recebendo essa resposta desde ontem aqui no stand. Nós somos bebês, nós temos 2 anos de vida. É a primeira vez que a gente participa aqui deste evento. Mas a recepção desde ontem para cá está sendo muito bom. Na realidade a gente está aqui para fazer um encontro dos faroleiros e faroleiras, é um encontro de amigos, né? O Farol hoje se transformou para a Serra Talhada num grande fórum de debates da cidade. Eu fiquei muito feliz que está contribuindo. Aqui e acolá tem umas coisinhas meio tronchas, né? Que tu já conhece da profissão, né? Mas a gente é acostumado a pular fogueira, mas tem sido muito positivo. Eu estou muito feliz com o resultado de um trabalho de 2 anos que fizemos agora em março. Não é fácil fazer jornalismo no interior, a gente sabe disso. Mas você, a cada dia que se passa, você com o Giovanni Filho, né? Vocês procuram aí estar sempre antenados com o que está acontecendo, sempre focando a nossa região, a nossa cidade e buscando melhorias para tudo o que acontece em Serra Talhada, não é isso? Nós fizemos uma inversão de pauta e é por isso que a coisa está dando certo, na minha concepção. A gente pensa o mundo a partir de Serra Talhada, a partir do Pejaú. E não como se fazia antigamente, como os pauteiros da grande imprensa fazem. Pensa o mundo a partir de Brasília para o interior. A gente inverteu. Nosso centro do mundo, nosso coração é Serra Talhada, é o Pajeú. E a partir daí começa a crescer até chegar a essa força que chegou o Farol. Então eu acho que é isso, as pessoas estão começando a se olhar. Você faz rádio, você também vem da mídia digital, e você vê que hoje tem uma necessidade muito grande das pessoas se enxergarem. Elas querem se olhar, elas querem se conhecerem, elas querem se ver, elas querem mostrar que tem voz, que tem vez. Não é à toa que a gente vê essa manifestação popular nas ruas aí muito grande. Então o Farol e outros blogs da região têm esse papel de abrir a janela para aquilo que eu estou chamando hoje, o que acontece no Farol com 2 anos, cerca de 80 mil acessos, eu estou chamando de a revolução dos anônimos. Aquelas pessoas que não tinham voz, não tinham vez, não tinham pensamento, né? Que costumavam, mesmo do ponto de vista do anonimato, que aqui lá a gente tem que sair cortando, que já dizia o escritor, o jornalista Antônio Maria, um pernambucano que faleceu, que ele dizia o seguinte: escrever é equilibrar-se num fio de navalha. Qualquer deslize você se corta. Quando você escreve, você pode cortar alguém ou ser cortado também. E aí a gente tem que ter muito equilíbrio, voltando à história do anonimato, né? Porque as pessoas hoje estão com necessidade de dizer que as coisas estão erradas ou estão certas. Naturalmente, raramente as pessoas dão um braço a torcer para elogiar. Geralmente criticam. Mas é fruto de todo um processo de repressão que esse país vem vivendo, de um processo de corrupção que esse país vem enfrentando nos últimos anos. E o Farol e outros blogs têm tido esse compromisso de mostrar uma história diferente. Verdade, inclusive algumas pessoas, eu também faço um programa jornalístico na Rádio Cultura FM, muitas pessoas às vezes nos param na rua e dizem o seguinte: rapaz, fala sobre aquilo, olha, eu tô passando essa dificuldade, tá tendo esse problema na minha comunidade e tal. Aí a gente fala, tudo bem, vou abordar no programa. Aí você liga e participa. Aí as pessoas não ligam e não participam, né? Você ainda sente isso também? As pessoas ligam para denunciar e não querem se identificar, Giovanni? Ainda tem esse medo. Agora eu acho que a coisa está diminuindo, né? Agora o que a gente recebe muito que são de denúncias anônimas, que a gente tem que checar a informação, a gente tem que ter a preocupação. Quando mandam as informações para a gente de forma anônima e não manda o telefone, a gente investiga. Se tem cabimento, a gente não toca a frente. Se tem cabimento, a gente tenta investigar. Se não tem cabimento, a gente deleta. Mas ainda há essa preocupação, porque a gente vive numa cidade ainda muito pequenininha, do ponto de vista de relação entre poder e povo, né? Aqui ainda tem essa estranha mania de você ser vermelho ou azul.
Isso não existe, não tem mais espaço para vermelho e azul. Acabou-se essa história de vermelho e azul. Mas isso está contido no inconsciente coletivo das pessoas ainda. As pessoas aqui acham que você tem para trabalhar tem que ter partido, para você rezar tem que ter partido, para você tomar uma posição de autonomia tem que ter partido político, né? Não, você tem que fazer a política partidária agora de forma autônoma, que você não tenha medo. Mas é normal, a gente sabe lidar com essas coisas, né? Giovanni, 14ª Expo Serra. Vamos falar um pouco rapidamente sobre esse evento maravilhoso. Inclusive ontem, pela primeira vez, tivemos um governador de estado fazendo a abertura oficial de uma feira tão importante como a Expo Serra. Vaguinho, foi muito positivo. Primeiro, com relação à visita do governador, eu tenho duas leituras. Eu acho que o governador veio para cá porque ele fugiu das manifestações, que ele estava com um encontro marcado em Brasília, e aí coincidiu com as manifestações populares das centrais sindicais, que foi um fiasco. E ele acabou alterando a sua agenda propositalmente. Ele veio para o interior para fugir das pressões das grandes manifestações. É uma leitura que eu faço política que a grande mídia não joga, né? Mas o lado positivo é que você vê um governador que valorizou essa história, né? Eu espero que da fala aqui, do discurso do governador, alguma coisa brote. Que também a gente está cansado de muito blá blá blá, né? Eu gostei da parte que ele falou, da provocação que ele fez da questão do distrito industrial, que ninguém aguenta mais falar nisso, né? Vou fazer 50 anos, mas desde os 15 que eu escuto falando do distrito industrial, isso não sai do papel, e ele fez uma provocação provocando os cinco primeiros empresários que botem a pedra fundamental para o distrito nascer. Eu achei positivo isso. Pena que naquela hora ninguém se manifestou, mas para mim foi o único ponto positivo, foi essa provocação que ele fez, porque eu particularmente estou cansado dessa história de aeroporto já, o terminal rodoviário, que é um saco falar nisso, que a gente não vê sair do papel, e a gente vê as pessoas falarem disso, mas os políticos falam isso como retórica política, discurso de voto, né? Mas não vê isso como uma demanda social. Eu tenho esperança na fala do governador pela provocação que ele fez, eu acho que foi positivo nesse ponto de vista. Recado agora para todos os internautas que acessam o Farol Notícias. Bom, primeiro agradecer, né, que você chamou de sucesso, a gente sentiu isso aqui no nosso stand, e o recado é que mantenha o farol aceso, né, mantenha o farol aceso, o farol não pode apagar, e depende disso. Eu quero agradecer muito, a empatia muito, apesar do trabalho, você faz esse trabalho também no seu blog, sabe que é trabalhoso. Eu conversava com o Magno Martins antes de abrir o farol, e quando eu disse para ele que ia fazer isso, ele me disse uma coisa que eu acabei comprovando. Giovanni, site é escravidão. Tu vai ver como é que funciona a coisa. Mas é uma escravidão. Eu gosto de ser escravizado. Ser escravizado pela notícia é positivo, né? E eu estou feliz, juntamente com meu filho, com o Alejandro, que faz parte da equipe, a Alana, a gente contratou agora uma estagiária, porque começou a pesar. Aí sentimos a necessidade, que o corpo está crescendo, e quando o corpo cresce, ele não pode crescer com aberrações, né? A gente tem que botar ele moldadozinho. Então a gente contratou mais uma pessoa, porque a gente quer fazer uma coisa coerente, com começo, meio e sem fim. O povo quer saber, Giovanni Sá usa esse chapéu porque é careca ou porque gosta desse chapéu? Giovanni Sá começou a usar esse chapéu há cerca de 15 anos atrás, com um problema de dor de cabeça que eu sentia. Aí depois misturou tudo, misturou o vício, porque é careca, a dor de cabeça acabou, só tem hemorroida agora, mas do resto tem mais não. Mas aqui virou uma marca, né? Virou uma marca. Agora, não tem aquela história do Luiz, lembra do Luiz Airão? Bom, Luiz Airão com aquela boina e eu com a minha boina. Agora eu gostei, virou um... Se eu vier pra cá, sem a boina eu tô disfarçado. Só pra gente matar a curiosidade, posso tirar aqui a... Olha só. Vamos aproveitar e pedir pra ele tirar o cabelo do olho, né? Giovanni, muito obrigado, sucesso. Giovanni Filho não tá aqui conosco, mas tá ali, vamos chamar aqui o Giovanni aqui rapidinho. Giovanni, cadê ele? Giovanni, rapaz. Giovanni Filho. Deu um grito aí. Vem cá, senão vai ficar de castigo. Ele é o... Ele foi quem Foucault. Ele foi quem Foucault. Eu ia pedir pra sentar no colo do papai, mas né, nessa altura é complicado, né? Com essa idade, né? Não, o papai aí é nossa inspiração, né, Wagner? Tu sabe como é. Nós já falamos várias coisas sobre o Farol, mas eu queria que você rapidamente olhasse ali e falasse qual a importância do Farol de Notícias pra você e pra Serra Talhada. Eu hoje digo que Farol de Notícias, Vaguinho, é minha vida. É um gancho, é uma âncora pra mim. Eu posso dizer com certeza... não tem nenhum emprego no mundo que valha aquele que você acredita. Então, se você está apostando no que você sonha, no que você acredita, se acredita em você mesmo, seu negócio vai dar certo. Então, o Farol de Notícias é isso, é uma aposta que vem do espírito, vem do coração, e por isso que vai dar certo e vem dando.
E juntei com a parceria com o nosso sonhador guerreiro aqui, aí ficou melhor ainda. Posso lançar um desafio? Rocha. Deixa eu ver aqui, dá licença seu chapéu aí, pra ver como é que fica aqui, pra ver se fica parecido aqui com... e aí, o que é que você acha? Tá certo, não, prefiro sem, o estilo é dele. A cabeça só dá nele aqui. Recado agora para o pessoal que está acessando a gente. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos os faroleiras que acessam o nosso site todos os dias, tem paciência com nossos erros, né, e vem aprendendo um pouco com a gente, e que a gente também está aprendendo muito com vocês. O Farol de Notícias ainda é um bebê, é uma criancinha que está aí no mercado, mas a gente está trabalhando com muita vontade e com muita paixão. Eu me vejo 3 horas da manhã, 5 horas da tarde, com o almoço do meu lado, com a mulher querendo dormir e com o site ligado, porque eu sinto essa necessidade, porque eu gosto. Então, se você está trabalhando o que você gosta, não tem horário, e por isso que a coisa está valendo. É isso aí. Valeu. Giovanni, por favor, vem cá para a gente encerrar aqui. Farol de Notícias é... Referência em jornalismo.